o poder da oração em línguas na maturidade espiritual. Imagine uma pequena semente enterrada no solo. Aos olhos humanos, nada parece estar acontecendo, mas dentro da terra, um processo invisível já começou. A semente está sendo quebrada, rompida, para dar lugar à vida. Assim é a nossa caminhada com Deus. Quando entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo planta em nós a semente da fé. É nesse ponto que muitos param. Eles recebem a salvação, experimentam um primeiro amor por Jesus, mas não deixam que essa semente cresça e se desenvolva. E aqui entra o poder da oração em línguas. Paulo, em Romanos 8, verso 26, nos ensina que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos em línguas, é como se estivéssemos regando essa semente invisível. Talvez ainda não sintamos as raízes, mas algo poderoso está acontecendo debaixo da superfície da nossa vida. A oração em línguas é o broto espiritual, começando a romper a terra dura do nosso coração. Antes que a árvore se torne visível, ela precisa de raízes, e as raízes crescem em silêncio, debaixo da terra, no lugar que ninguém vê. Essa é uma lição preciosa. Deus trabalha primeiro dentro de nós, antes de manifestar algo fora de nós. Oração em línguas é a prática que fortalece essas raízes. Enquanto oramos, o Espírito Santo trabalha no invisível, tratando áreas do nosso caráter, curando feridas internas, alinhando nossa mente e espírito com a vontade de Deus. É aqui que muitos desistem, porque não veem resultados imediatos. Mas lembre-se, nenhuma árvore robusta nasceu da noite para o dia. Crescimento espiritual exige tempo, constância e perseverança. Quanto mais oramos em línguas, mais raízes espirituais criamos. Raízes que nos manterão firmes quando vierem as tempestades da vida. Em Colossenses 2, verso 7, declara: nele arraigados e edificados, firmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Oração em línguas não é espetáculo visível, mas edificação invisível. Com o tempo, a árvore começa a se mostrar, o broto cresce, o caule se firma e aos poucos um tronco sólido aparece. Esse tronco representa a nossa identidade espiritual. Muitos cristãos vivem uma fé frágil porque nunca permitiram que suas raízes descessem fundo. Resultado: basta um vento mais forte da tentação, da decepção ou da crise e eles caem. Mas aqueles que permanecem em oração no Espírito tornam-se como o tronco forte de uma árvore, firmes, inabaláveis, convictos de quem são em Cristo. Oração em línguas nos ajuda a discernir quem realmente somos. Ela fortalece nossa identidade como filhos de Deus. Ela nos afasta das vozes do mundo e nos conecta à voz do Pai. Aqui, o crescimento já começa a ser visível. Pessoas à nossa volta percebem a mudança. Mais paciência, mais mansidão, mais firmeza diante das dificuldades. Em Provérbios 18, verso 10, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Oração em línguas edifica nossa identidade espiritual, formando um tronco forte em Cristo. À medida que o tronco cresce, começam a surgir os ramos e as folhas. A árvore já não existe apenas para si, mas começa a trazer sombra, frescor e vida ao redor. Assim é o cristão maduro, que desenvolve sua vida de oração em línguas. Esse tipo de oração nos tira do egoísmo espiritual e nos coloca em sintonia com o coração de Deus, especialmente em intercessão. Muitas vezes, ao orar em línguas, você não sabe exatamente pelo que está orando, mas o Espírito
pode estar intercedendo por sua família, por sua cidade, ou até mesmo por pessoas que você nunca conheceu. Os ramos e folhas representam o alcance do nosso testemunho. Onde você passa, pessoas percebem que há algo diferente. Sua vida se torna uma sombra refrescante em meio ao calor do desespero humano. Em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A oração em línguas nos transforma em árvores de vida que abençoam outros. Chega um momento em que a árvore já adulta começa a dar frutos, e os frutos já não são para si mesma, mas para alimentar outros. Aqui está o auge da maturidade espiritual, quando aquilo que o Espírito Santo construiu em nós começa a impactar e nutrir vidas ao nosso redor. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não nasce da noite para o dia. Ele é resultado de raízes profundas, tronco forte e ramos bem firmados. A oração em línguas nos conduz a esse lugar de plenitude, onde o Espírito gera frutos em nós e através de nós. Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A oração em línguas nos leva da sobrevivência espiritual à frutificação espiritual. A árvore se torna robusta com raízes profundas, tronco firme, ramos amplos e frutos abundantes. Ela resiste às tempestades, fornece abrigo e sombra e continua dando frutos ao longo das estações. Assim é o cristão que persevera em oração no Espírito. Sua vida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele não é levado pelo vento das falsas doutrinas, não é arrancado pela pressão do mundo e não se quebra facilmente diante das crises. Oração em línguas é o segredo da resistência espiritual, é o alimento que mantém a chama da fé acesa, é a água que rega a árvore interior. Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Quem ora em línguas cresce, amadurece e permanece. Da semente ao fruto, do invisível ao visível, da raiz à copa. Esse é o retrato da vida de oração em línguas. Não importa em que estágio você esteja hoje, somente broto, tronco ou árvore frutífera, o importante é não parar de crescer. Cada momento que você passa em oração em línguas é um acelerador espiritual, fazendo você crescer mais rápido, aprofundar suas raízes e se preparar para resistir e frutificar. Hoje Deus te chama a continuar regando sua semente, permitindo que o Espírito Santo faça crescer em você uma árvore de vida, madura, firme e frutífera. E agora eu quero saber de você, em qual fase dessa árvore espiritual você sente que está hoje? No broto, no crescimento das raízes, no tronco, nos ramos ou já desfrutando de frutos? Escreva nos comentários, porque sua experiência pode edificar outros. E se você deseja que o Espírito Santo continue te amadurecendo, escreva aqui: eu quero crescer em Deus. Muito bem, queridos irmãos e irmãs em Cristo, esse foi o estudo de hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração e colocar dentro de você esse desejo de continuar seu momento de oração em línguas e crescendo e sendo uma árvore forte
e frutífera neste mundo de hoje, onde cada dia as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis, mais tribulações, mais perseguições, mais frieza em muitos lugares, mas que você continue acreditando, continue orando, continue crescendo em Cristo como uma árvore forte e que dá muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus.